O deputado federal Patrus Ananias cumpre a agenda de trabalho a partir desta quinta-feira, dia 17 de junho, nas cidades de Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora e também Muriaé. Em Barbacena, Patrus Ananias terá a oportunidade de ver de perto os benefícios resultantes da destinação de emendas parlamentares para a saúde pública municipal. Está previsto um encontro no final da manhã desta quinta-feira com representantes do Hospital Ibiapaba. Segundo a assessoria de imprensa do deputado, desde 2017, seu mandato já destinou mais de R$ 1 milhão para a área da saúde. Outros R$ 500 mil foram investidos no setor cultural, inclusive no ponto de partida, que é aqui da cidade de Barbacena. Para 2021, foram indicadas emendas no valor de R$ 399 mil, divididos para as áreas de saúde pública e cultural. Deputado, seja bem-vindo ao canal BOL, à Rádio Sucesso e também ao Barbacena Online. Boa tarde, Ricardo. Quero saudar também as pessoas que trabalham aí na emissora, que estão sintonizadas conosco, saudar os nossos ouvintes. É uma alegria estar conversando e também uma alegria estar amanhã, se tudo correr bem, aí em Barbacena. Uma cidade que tem uma dimensão muito afetiva na minha vida. As minhas origens estão aí, nessa região. Os meus pais nasceram em Ressaquinha. Eu tenho parentes queridos, tios, primos, aí em Barbacena, como tem também em Ressaquinha, Carandaí. Então, para mim, é uma alegria estar aí em Barbacena, além da dimensão política, né, dos compromissos que nós temos, a questão das emendas, o nosso compromisso aí com a saúde, esse esplêndido grupo teatral que tem aí em Barbacena, sempre que eu vou, eu procuro visitá-los. Há também essa dimensão pessoal, afetiva, que faz muito bem ao meu coração. Então, tanto essa conversa como a possibilidade, né, a minha ida amanhã, iniciando esse giro pela Zona da Mata, Barbacena, Santos Dumont, você diz muito bem, Juiz de Fora, vamos passar também por Leopoldina, Muriaé, começando por Barbacena, tem exatamente essa dimensão, além da dimensão política, essa dimensão afetiva, familiar. Eu aproveito, inclusive, para enviar um abraço muito fraterno para todas as amigas, amigos aí de Barbacena e da região, além dos parentes queridos, né? Como eu disse, reitero, uma saudação aos meus tios, meus primos, muitos parentes aí residentes em Barbacena e aí nessa querida região. Deputado, vamos falar primeiro sobre as emendas que destinam valores para a área de saúde. Por favor, explica para nós assim como tem sido, né, conseguir essas verbas e quais têm sido os destinos delas. Olha, Ricardo, primeiro, o nosso mandato fez uma opção por trabalhar a questão das emendas para ajudar, né, as pessoas, as famílias, os municípios, as comunidades, mas nós fizemos uma opção rigorosamente ética. Nós trabalhamos emendas sempre voltadas para o bem comum, para o interesse coletivo, não tem nenhuma dimensão pessoal, familiar, de amigos, né? E na questão da saúde, né, nós sabemos que nós vivemos no Brasil hoje dificuldades. Temos o desafio trágico do Covid, estamos aproximando de 500 mil mortes no nosso país, e temos também, respeitando as pessoas que pensam diferente, na minha leitura de um militante político, social, né, sempre procurando compreender o nosso Estado, o nosso país, as nossas regiões. Nós temos hoje um desgoverno no plano federal e também, em certa medida, aqui no plano estadual, na medida em que promovem a vida, começando pela saúde, mas outras políticas também fundamentais para promover a saúde, como a segurança alimentar, a agroecologia, a produção de alimentos, a agricultura familiar, os pequenos e médios produtores, as políticas também voltadas para a educação, para a cultura, moradia, estão hoje uma operação desmonte que começou antes mesmo deste governo.
com a emenda constitucional 95, que, a meu ver, é muito perversa, porque congela o Brasil por 20 anos. 20 anos o país dentro dos maiores em educação, saúde, cultura, saneamento básico, né? Como confrontar a questão social, a questão social também com a questão ambiental, a proteção das fontes da vida, das águas nascentes, da biodiversidade. Então, são muitos desafios que o mandato de contribuição, trabalhando a questão das emendas com muita seriedade e transparência. Como nós temos aí essas relações com Barbacena e com a região, como eu disse e reitero, são relações políticas, né? Apoiadores que temos aí, mas são também, né, relações afetivas. A gente vem dando uma atenção, né? Eu acompanho também, como eu disse, além da questão da saúde, porque tem um aspecto importante também, Ricardo, que as emendas, metade delas devem ser destinadas à saúde. Então, nós estamos realmente priorizando e sempre trabalhando nessa questão da saúde pública, né? E tem também essa relação muito forte que eu tenho também com a cultura, né? A minha formação, os meus estudos, né? Então, isso me levou também a aproximar também aí essa outra dimensão muito, muito bonita de Barbacena, que é a dimensão cultural, né? Com esse esplêndido grupo teatral que a cidade tem, que é uma referência em Minas e no Brasil. E por isso eu fico feliz com mais de 1 milhão de emendas e reafirmando aqui o nosso compromisso. Continuarmos priorizando Barbacena, a região, para a vida e o bem comum dessa cidade, dessa região tão querida, tão queridas. Claro. Agora, o senhor até mencionou, né, a respeito do setor cultural, né, a sua assessoria já havia informado também sobre investimento para o Grupo Ponto de Partida, mas eu gostaria de saber do senhor o que está sendo trabalhado agora por sua equipe, pelo senhor também, para destacar mais verbas para a cidade de Barbacena, né, tanto na área cultural quanto na área de saúde Nós também. estamos em contato permanente. Nós temos os nossos canais permanentes em contato, né, na região. Tem o César Medeiros, amigo fraterno, que trabalhou conosco, né, em várias jornadas, esteve conosco no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo do presidente Lula, quando nós lideramos este ministério. Depois esteve conosco também no Ministério do Desenvolvimento Agrário, do governo da Dilma, por um tempo menor, né, porque veio o golpe que esteve conosco também no mandato. Tem também uma relação muito fraterna, afetuosa com o nosso ex-deputado, vereador, o Edson Rezende, além das minhas relações também, como eu disse, familiares, fraternas aí na região. Nós estamos em contato com essas pessoas e, através delas, com as entidades, né? O Ponto de Partida é uma referência para nós. Eu tenho, né, outro espaço também de relações onde os compromissos políticos se integram com a dimensão cultural e com a dimensão também das boas e grandes amizades, a dimensão da fraternidade. Então, nós estamos em contato permanente. Nós temos uma pessoa no nosso mandato, a Rogéria, que é voltada exclusiva das emendas. O nosso mandato está sempre aberto para manter e aprofundar o diálogo, visando emendas que efetivamente contribuam para a vida, né, e para contribuir. As políticas públicas no país estão muito esquecidas, subestimadas, e as emendas têm substituído, né, essa omissão do Estado. Então, nós estamos a nossa presença amanhã aí na cidade e na região é também com esse espírito de conhecermos melhor, visitarmos o que nós já fizemos, acompanharmos as emendas que já foram liberadas, né? E também de começarmos a discutir o que podemos fazer para frente para continuarmos esse projeto de cooperação com essa querida cidade de Barbacena. Deputado, o senhor, né, faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, né? Qual a sua opinião sobre as privatizações? Na verdade, eu queria até uma opinião, assim, principalmente em relação à privatização dos Correios. Nós estamos numa linha de resistência às privatizações, né? Quero colocar bem clara a minha posição, Ricardo. Eu democrático de direito, toda a minha trajetória política, existencial, foi sempre de compromissos com a democracia. Eu era muito jovem,
que implantou a ditadura em 1964. Eu passei minha juventude lutando, né? Todo aquele processo foi vivido intensamente, né? O processo constituinte que levou à Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988, que, infelizmente, está sendo Então, nós temos um compromisso com a democracia, com o Estado democrático de direito, mas com um Estado democraticamente forte. Um Estado que preste contas, um Estado ético, transparente, um Estado que tenha uma interlocução efetiva com a sociedade, com os movimentos sociais, com as igrejas, com as escolas, com as universidades, né? Um Estado democrático, mas que efetive políticas públicas. Nós sabemos que o setor privado é importante, ele cumpre também um papel no desenvolvimento do país, mas o setor privado não pensa o país, ele não planeja o futuro, voltado para o amanhã, para as gerações futuras. Quem pensa o país, uma perspectiva mais estratégica, de longo prazo, planejamentos, projetos, ações que se desenvolvam ao longo do tempo, é o Estado, em sintonia com a sociedade, é claro. Então, eu vejo com apreensão crescente, tenho colocado voz, seja no plenário da Câmara, seja na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde eu sou titular, sou também suplente em duas comissões importantes, a Comissão de Educação e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós lançamos na Câmara, iniciativa do nosso mandato, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, mista porque integra os senadoras, senadores e deputadas, deputados, né? Nós entendemos que a soberania nacional, a soberania popular, pressupõe os cuidados com o povo brasileiro. Na minha leitura, um país soberano cuida do seu povo, da sua gente, né? Com políticas públicas básicas, como nós mencionamos aqui, começando pela segurança alimentar, pelo direito humano à alimentação adequada, os cuidados preventivos e curativos com a saúde, depois vai expandindo a educação, a cultura, né? Então, eu vejo um processo muito... Nós estamos privatizando tudo. Nós estamos colocando o Estado como subsidiário do mercado. Contra o nosso voto, a Comissão de Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou recentemente, vai para o plenário, nós esperamos derrotar no plenário, se não for, vamos para o Senado, para o Supremo Tribunal, vamos manter a luta, a PEC 32, da deforma administrativa. Não é reforma, é deforma administrativa, porque coloca o Estado como subsidiário do setor privado. O mercado passa a ser a referência de todas as coisas. Então, eu quero deixar clara a minha posição, tem um espaço, sim, do mercado, do setor privado, mas o Estado democrático é fundamental para promover o bem comum, o interesse público, para formular e implementar um projeto nacional e assegurar a soberania do nosso país, que é também a soberania popular, como eu disse, né? Que pressupõe um povo bem cuidado, bem tratado, que deve ser a prioridade fundamental dos governos, né? Em todos os níveis. Então, nós votamos contra, temos colocado vigorosamente contra a privatização dos Correios. Os Correios fazem parte da história do Brasil, cumpriram e cumprem um papel muito relevante na integração nacional, ao levar correspondência, comunicação aos mais distantes rincões da nossa grande e querida pátria brasileira. Os Correios cumprem esse papel, inclusive no passado, como um aporte importante das Forças Armadas, que está sendo esquecido hoje, porque as Forças Armadas, na sua maioria também, infelizmente, estão dando total apoio a esse processo de privatização do nosso país, de entrega do nosso patrimônio, das nossas empresas, da nossa riqueza. Eu estou lembrando do Correio, figuras históricas como o brigadeiro Eduardo Gomes, o brigadeiro Casimiro Montenegro, lá nos anos 20, 30, ajudando também, né, no início da Força Aérea Nacional, junto, integrando com os Correios, para levar comunicação, levar informação. A integração nacional. Como eu me coloco hoje também, acho um retrocesso lamentável, a privatização da Eletrobras. Privatizamos energia elétrica, a luz que ilumina as nossas casas, as nossas cidades, que possibilita o convívio comunitário nas cidades, a luz que ilumina as nossas escolas, os nossos postos de saúde, os nossos hospitais,
colocar isso como matéria de lucro, matéria de ganho, tem quem paga, eu penso que é um retrocesso lamentável. Energia elétrica tem como referência fundamental a água, as hidroelétricas. Então, privatizar a energia elétrica, indiretamente, é privatizar também um bem sagrado e cada vez mais escasso, como estamos vendo, que é a nossa água. Né? Fundamental. Né? Então, a nossa linha é nesse sentido. Nós temos colocado contra as privatizações, essa onda de privatização, né? Como se o mercado, o capital privado, fosse o último estágio civilizatório. Não é. Tem espaços fundamentais do Estado, que são esses espaços que promovem o bem comum, como nós estamos aqui defendendo o caso da Eletrobras e o caso dos Correios. Claro. Deputado, só para registrar, de vez em quando está tendo um pico na internet e às vezes dá uma congelada na sua imagem. Sim. Só para que fique registrado aqui, não há nenhuma edição nessa matéria, essa entrevista está sendo veiculada, vai ser veiculada no canal Barbacena Online, sem qualquer tipo de edição. Queria realmente até agradecer mesmo a presença do senhor aqui, a disponibilidade de nos atender, de ter todo esse carinho com a cidade de Barbacena. Por isso, peço ao senhor que até, né, a gente encerrando a entrevista, dê uma mensagem à população de Barbacena, né, às pessoas que têm um carinho também muito grande pelo senhor. E agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade conosco. Não, eu faço isso realmente esquecido. Né? Eu disse, Barbacena, esse encontro aí, né, maravilhoso da Zona da Mata, com as vertentes, né, as nascentes do Rio Doce, né, a Mantiqueira, fazem parte da minha história. Né? Eu cresci ouvindo do meu pai, né, histórias de Barbacena, da região, e nunca esqueço, e muito criança ainda, eu vi, depois confirmei nos livros da história, né, a belíssima postura cívica de Barbacena, quando o príncipe, o nosso rei, né, quando o Dom Pedro I, então o imperador do Brasil, a Constituição, e agindo de uma forma arbitrária, também muito submisso aos interesses internacionais, querendo voltar para Portugal, confundindo, acabou abdicando. Mas nessa época, já em 1830, 1831, um pouco antes da abdicação, Dom Pedro fez uma viagem a Minas, tentando buscar o apoio que ele não tinha mais, não recebeu. E eu, muito criança ainda, ouvi do meu pai a história. Ele foi recebido com os sinos repicando finados, os sinos batendo de tristeza pela passagem, cumprindo a Constituição, que não estava promovendo. Né? Então, eu cresci muito acompanhando essa história também de resistência democrática, essa dimensão libertária de Barbacena, além de outras dimensões. Né? A minha história, eu também tenho uma formação cultural ligada à tradição cristã, católica, é claro que numa linha ecumênica, né? Mas que remonta aos meus antepassados aí na região, de Ressaquinha, de Barbacena. Né? Eu tenho uma formação cristã, católica, e desde cedo também eu comecei a estudar e a ler pensadores. E uma das pessoas que eu li desde a minha juventude, me acompanha sempre, é o grande escritor francês Georges Bernanos, que andou pelo Brasil, morou em Pirapora, mas morou também, e na verdade foi o seu tempo maior de residência, em Barbacena. Então eu via também meu pai contando da minha infância, que meu pai, viu mais de uma vez o Bernanos em bares de Barbacena escrevendo. Ele não bebia café o tempo todo, mas ele gostava de escrever em lugares de movimento. Então, ele ia para os bares, né, discretamente, ficava tomando o café dele, vendo as coisas e escrevendo. Então, essas coisas fazem parte da minha história. É por isso que amanhã, com o coração aquecido, com muita alegria, e essa conversa nossa foi importante também para já ir me dando o aquecimento necessário para reencontrar aí as minhas origens, as minhas raízes, com muito amor e com muito compromisso. Claro, muito obrigado. Queria até aproveitar, então, já que o senhor mencionou Georges Bernanos, o museu está precisando de uma atenção. Parece que houve alguns problemas estruturais lá na casa onde Bernanos morou, aqui em Barbacena, no bairro Vilela,
e inclusive foram obrigados a tirar todo o acervo lá de dentro do museu para evitar aí, né, se tiver uma chuva, alguma coisa, o telhado. Alguns moradores também comentaram comigo, inclusive, que a cerca acabou sendo arrebentada por pessoas que estão indo até lá para poder utilizar droga. Então a situação merece mesmo. Quem sabe o senhor amanhã tem a oportunidade também de, às vezes, visitar lá, ou se pelo menos, né, com a sua assessoria, pedir um pouco mais de informação a respeito da situação e, às vezes, dentro da sua disponibilidade, conseguir ajudar um pouquinho lá o museu também, vai ser importante. Com certeza, Ricardo. O que nosso mandato quiser fazer, estou aberto. Talvez não dê para fazer a visita amanhã como eu gostaria, fica para uma próxima oportunidade, mas vou procurar me informar. Além de leitor do Bernanos, cada vez mais eu me convenço que o Bernanos é um escritor universal. Eu acabei agora de ler uma biografia do general, o grande estadista francês. O De Gaulle era um admirador profundo do Bernanos. E várias referências crescentes. Ele está entre os grandes escritores mundiais do século XX. E ele teve um amor profundo pelo Brasil. A passagem dele por aqui foi uma passagem muito intensa, sobretudo a presença dele em Barbacena. Então, o que nós pudermos contribuir, porque isso também tem uma dimensão cultural, eu penso que é fundamental nesse momento, sabe, Ricardo? Nós trabalharmos também para preservar a nossa memória, o resgate histórico. Eu penso que essa passagem do Bernanos por Barbacena não pode cair no esquecimento. Então, o que nós pudermos fazer para resgatar essa presença e garantir às gerações presentes e às gerações futuras o conhecimento desse momento tão importante, que foi escritor e pensador pelo nosso país. Também concluindo, eu presto hoje homenagem a um amigo, uma pessoa que muito me inspirou na vida, uma referência muito grande, que foi o professor Edgar de Godoy da Mata Machado, professor aqui da Faculdade de Direito, deputado federal cassado pela ditadura, que teve o filho Zé Carlos também morto nos porões da ditadura, humanista esplêndido. O professor Edgar foi amigo pessoal e tradutor do Bernanos. Então, eu ouvi dele muitas referências, e o que nós pudermos fazer para recuperar essa presença aí em Barbacena, nós faremos. Claro. Muito obrigado, então, pela sua entrevista conosco aqui e, né, que faça uma boa viagem amanhã e possa também ser bastante proveitosa em relação a todos os encontros, as conversas e que a gente faça Barbacena sempre uma cidade melhor para a gente viver, para a gente passear, para a gente conhecer e para que a gente possa ter sempre o nome de Barbacena colocado em destaque. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.